Piperno, eu vou ter que te interromper porque o ministro Padilha está falando nesse momento, depois da reunião com o Hugo Mota, em que ele apresentou os eixos do governo para este ano. Vamos lá. No diálogo também com os líderes. Citar um exemplo. Hoje, no diálogo que nós fizemos com os líderes da base, nós constituímos já um grupo de trabalho com o líder Áureo, com a deputada Adriana Corsi, com o deputado Ismael Alexandrino, para aprofundar e ampliar sobre os temas de segurança pública. Aqui nessa agenda, em relação à segurança pública, o principal tema, o principal projeto é a proposta da PEC da segurança pública, que ainda não foi apresentada ao Congresso, está em fase final de análise e redação pelo Ministério da Justiça, Casa Civil, mas tanto o líder Áureo levantou e nós já construímos uma agenda com o ministro Lewandowski. Os parlamentares que são da base vão junto com o ministro Lewandowski identificar outros projetos que já estão no Congresso Nacional que possam reforçar a agenda da segurança pública. Temos 6 eixos, né? Mais uma vez, é uma agenda concentrada naquilo que nós chamamos da agenda econômica e social do governo. Nos 2 primeiros anos, o forte da agenda econômica era aprovar medidas que restabeleciam o ambiente macroeconômico no país e medidas iniciais que iam impulsionar essa retomada do crescimento econômico no país. Então, era o marco fiscal, a consolidação do marco fiscal, foram mais de uma sessão de votações, né, mais de um ciclo de votações que consolidou o marco fiscal, era a reforma tributária, eram os 35 projetos que eu falei aqui da agenda econômica que estimulam o crescimento, que garantiram que o Brasil pudesse crescer a mais de 3% nesses 2 anos, garantiram que o Brasil pudesse fazer o 3º maior ajuste fiscal do mundo, segundo o FMI, entre os países emergentes, e um ajuste fiscal que não aumentou a pobreza, não retraiu o crescimento, não reduziu a massa salarial da população, muito pelo contrário, um ajuste fiscal que levou milhões de brasileiros para fora da miséria, saíram da linha da pobreza, levou o Brasil a ter uma taxa de crescimento que há anos não tinha, né, ter a maior aumento da renda média da nossa população desde 2012, menor taxa de desemprego desde 2012, né? Então, a aprovação desse marco regulatório para o ambiente macroeconômico e para medidas que estimulavam o crescimento era o foco da agenda econômica. Nesse segundo tempo de governo, como já apresentado pelo ministro Fernando Haddad, nós temos 2 grandes focos da agenda econômica. Primeiro, uma economia para um Brasil mais justo, enfrentando ainda mais, continuando a enfrentar as desigualdades do nosso país, como a gente já fez nos 2 primeiros anos com a aprovação da reforma tributária, que zera os impostos para a cesta básica, né? Garante uma maior progressividade de impostos no nosso país, que já fizemos quando a gente fez a taxação dos fundos exclusivos. Agora, nesses próximos 2 anos, o debate central da economia do Brasil mais justo é a proposta da reforma da renda, que a própria reforma tributária estabeleceu uma obrigação para o governo encaminhar para o Congresso Nacional, aquilo já pré-anunciado, né? E pedimos para o presidente Hugo Mota que crie um ambiente na Câmara dos Deputados de debate público, audiências públicas sobre esse tema da reforma da renda. O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025. Nós queremos que ela esteja valendo para 2026 a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Além da reforma da renda, o debate dos super salários, que já estava junto nas medidas de fortalecimento do marco fiscal que nós encaminhamos no final do ano passado. Ficou o debate para ser feito nesse ano, né? O governo, junto com o Congresso, dialogamos isso com o Senado, também com a Câmara, apresentar uma proposta em relação aos supersalários. O segundo eixo da economia é o estímulo ao empreendedor. O presidente Lula já é e vai consolidar nesses próximos 2 anos como o maior presidente na história do Brasil para o micro, pequeno empresário e para o empreendedorismo. O presidente Lula, que já no seu governo aprovou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei do Super Simples, a lei que estabelece a criação dos MEIs, o Acredita, que foi aprovado pelo Congresso Nacional nos últimos 2 anos, que é o maior programa de crédito para o micro e pequeno empresário e renegociação das dívidas. Agora temos como centralidade 2 projetos que estimulam o empreendedorismo no país, que é o Acredita Exportação, que já está aqui, foi encaminhado no final do ano,
projeto capitaneado pelo vice-presidente Alckmin. No diálogo, o líder Hugo Motta já falou que, inclusive, está na pauta prioritária trazida pelo líder Guimarães, vai definir o relator o mais rápido possível. E o projeto de compra imediata das compras governamentais, o chamado SIX das compras públicas, que amplia o portal criado pelo governo no dia de ontem, que estimula a contratação das compras governamentais para os micro e pequenos empreendedores. Nós criamos o Contrata Mais no dia de ontem, inspirado pela experiência da Prefeitura de Recife. Já tem mais de 500 prefeituras que aderiram ao portal no dia de ontem. E esse projeto do SIX amplia a possibilidade de contratações. Então, o segundo eixo da agenda econômica é o estímulo ao empreendedorismo. Terceiro eixo é colocar de vez a educação no centro da agenda de desenvolvimento. E aqui o projeto prioritário de educação é o novo Plano Nacional de Educação, que já foi apresentado aqui para a Câmara. O ministro Camilo vai fazer todo esse debate junto com a Câmara e com o Senado, prioridade absoluta nossa, entre outros projetos de educação. Estou falando aqui de alguns dos projetos prioritários de cada um dos eixos. O quarto eixo é consolidar o Brasil como protagonista no enfrentamento às mudanças climáticas. Nós aprovamos todos os projetos da transição ecológica nesses 2 primeiros anos. Temos alguns projetos ainda que reforçam a capacidade do Estado brasileiro, das leis brasileiras, de enfrentarem os crimes ambientais, como os incêndios criminosos que nós vimos no ano passado. São projetos que já estão aqui, que aumentam a pena dos incêndios criminosos que acometem os nossos biomas e acometem a nossa economia, impactam a vida da nossa população brasileira, né? Então esse é um eixo fundamental, que é o eixo relacionado à questão ambiental. O outro eixo é o eixo da economia, da democracia, da justiça social, né, que nós temos como o projeto central nesse eixo, a chamada PEC dos militares, que é uma proposta construída pelos comandantes das Forças Armadas, liderada pelo ministro da Defesa, José Múcio, apresentada no Senado pelo líder do governo, ex-ministro da Defesa, Jacques Wagner, relator, senador Cajuru, que já pediu para o presidente Davi Alcolumbre apresentar a votação no plenário, já foi aprovado na CCJ, deve ir para o plenário do Senado, que a gente possa acolher após a aprovação do Senado aqui na Câmara, para termos velocidade em relação a isso. E o último eixo é o eixo da proteção às pessoas, às famílias e aos negócios no ambiente digital. O governo tem como prioridade proteger as pessoas, as famílias e os negócios contra os crimes que acontecem no ambiente digital hoje. Esse é o foco do governo. Nós já aprovamos no Senado uma lei que protege as crianças e os adolescentes contra os crimes que acontecem no ambiente digital. Queremos uma prioridade da votação desse projeto aqui na Câmara dos Deputados. Aprovamos no Senado a regulação da inteligência artificial. Queremos também uma prioridade de votação aqui na Câmara dos Deputados e queremos estimular projetos que estejam aqui no Congresso Nacional que avancem nessa proteção às pessoas, às famílias e aos negócios no ambiente digital contra os crimes, que são crimes reconhecidos por nós no mundo presencial, mas que estão liberados no ambiente digital. Nós destacamos aqui 2 projetos que têm essa característica. Tem o 2630, né, que está sendo debatido já em 2023, e tem um novo projeto apresentado pelo deputado Silas Câmara, que foi secretário de comunicação aqui da Câmara. Durante a sua gestão fez várias audiências públicas, mais de 30 audiências públicas, participação da universidade, construiu um projeto que o governo considera um projeto interessante como instrumento para esse debate. Conversei com o deputado Silas Câmara, ele tem todo interesse em que o projeto dele possa avançar, né? Tem um debate dentro do governo sobre proposições em relação a isso. Achamos que esse é um instrumento importante em relação a isso. Então, nós já distribuímos hoje de manhã, né, essa agenda para os senhores e senhoras, tem mais cópias aqui. Eu citei aqui alguns projetos apenas, mas são projetos simbólicos, prioritários, e quero dizer que saio da reunião, depois das palavras do presidente Hugo Motta, dos líderes da base da oposição, muito confiante que, de novo, nós vamos criar um ambiente aqui na Câmara dos Deputados e no Senado muito positivo para avançar essa agenda econômica social de defesa da democracia, que é uma agenda que, na minha opinião, une
né, não cria divergência, cria debate, que é positivo ter debate, faz parte da democracia, mas que cria convergências aqui no ambiente da Câmara dos Deputados, e com isso eu acho que ela pode ser muito positiva de novo, e nós vamos manter essa meta de ser o governo que mais aprova projetos da sua iniciativa desde a época da redemocratização. É isso, desculpa me alongar tanto, gente, ficar à disposição aqui das perguntas. O líder já está querendo chamar todo mundo para votar. Posso responder algumas perguntas. Bom, pessoal, os jornalistas estão fazendo perguntas ali ao ministro Alexandre Padilha, por isso que não dá para ouvir muito bem, mas vamos acompanhar as respostas. Que é normal, é absolutamente normal esse mês de fevereiro ser o mês de diálogo e instalação das comissões. Eu acho que se comparar, né, aos outros anos anteriores, também o mês de fevereiro é um mês de negociação, definição das comissões. Isso aconteceu no primeiro ano, 2023, quando foram instaladas as comissões, também no segundo ano. Isso não atrasou e nem atrapalhou em nada o ritmo de aprovação dos projetos e os resultados positivos. Então, isso é uma dinâmica interna, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. É um debate que acontece entre os partidos lideranças, o governo interfere nesse debate, mas certamente, como aconteceu nos outros anos, ficar o mês de fevereiro para definição disso não interferiu, não atrapalhou em nada os bons resultados que nós tivemos. Estamos confiantes em aprovar os projetos. Deixa eu responder às mulheres primeiro aqui. Vamos acompanhar mais uma pergunta, depois o ministro apresentar os 6 eixos que foram entregues ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para que haja governabilidade agora em 2025. Previsão de data, a minha data é aprovar esse projeto nesse ano. Certo? Nós conseguimos aprovar no final do ano passado, em 3 semanas, né, a consolidação do marco fiscal. Então, minha data é conseguir aprovar ao longo desse ano para que ele possa estar válido no próximo ano. E certamente é um projeto que, inclusive, o governo acha que é interessante, que é um projeto que vem e tem um debate. Gente, eu quero trazer para vocês, então, esses 6 eixos que foram apresentados aí pelo ministro Alexandre Padilha, que foram entregues ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Agenda econômica para um Brasil mais justo, estímulo ao empreendedorismo e ao investimento, educação no centro do desenvolvimento, protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas, proteção às famílias e aos negócios no ambiente digital, justiça social e defesa da democracia. Ô Zé Maria Trindade, desses 6 eixos, quais você entende que tem mais, digamos assim, possibilidade de prosperar e aqueles que devem ficar num segundo plano ou até mesmo numa gaveta ali da Câmara dos Deputados? Eu conversei hoje com integrantes ali da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né? E a tendência é que esse seja o projeto mais discutido e que deve ser aprovado, né? O incentivo ao empreendedorismo e principalmente às micro e pequenas empresas. Isso encontra no Congresso Nacional um terreno fértil. Essa história de proteção à sociedade e tal, do meio digital, é regulamentação das Big Techs, a regulamentação do meio digital, que é muito polêmico. Eu vejo grande dificuldade. A possibilidade de aprovação nessa área de regulamentação é simplesmente colocar o CPF, ou seja, a identificação de quem está navegando pelas redes e a responsabilização das empresas que trabalham com essa cultura, né? com esse negócio, esse modelo de negócio. Lembrando que a proposta que Fernando Haddad colocou lá, os 25 pontos, é diferente dessa, que é mais ampliada, que é uma prioridade do governo. É praxe que o governo apresente essas prioridades no início, ali naquela mensagem governamental. Todo início da legislatura, no caso, da legislatura e do ano legislativo e na sessão legislativa, que são coisas diferentes, né? Legislatura, 4 anos, sessão legislativa, 2 anos e ano legislativo, 1 ano, evidentemente. Então, é praxe que apresente um comunicado, né, uma mensagem presidencial e que coloque ali as suas prioridades. Isso aí é uma espécie de resumo. E devo dizer que eu senti o governo mais otimista agora com as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Mas não vai ser fácil aprovar tudo e o governo sabe disso. Como é que você analisa, Segré? Da mesma forma, faço minhas palavras do Zé Maria, mas eu não sei em que país
mora o Alexandre Padilha, porque se for tantas benesses como ele mostrou, eu fico me perguntando por que a imagem do governo cada vez está pior. Então, tem alguma dicotomia entre o que ele apresenta como conquistas feitas com a percepção do povo. Todas são propostas, me parece muito válida, que o governo tenha propostas de melhora para a população, mas eu não sei, confesso. Já foi Haddad e apresentou as prioridades econômicas. Agora o governo apresenta prioridades gerais. São 38 ministérios. Eu espero que não vão os 36 que faltam ainda para o Gomota entender a prioridade, porque senão haja a agenda do presidente da Câmara de Deputados, né? O ministro Padilha está desconectado da realidade? Não, ele leva, digamos, um plano geral que o governo tem, né? As intenções gerais que o governo tem em relação aos projetos que ele julga prioritários para esse ano legislativo, como muito bem explicou o Zé. Eu acho que de tudo isso aí que a gente viu, é claro que a atenção maior será dada à agenda econômica e ao estímulo ao empreendedorismo. Por quê? Porque, primeiro, que esse é um tema que entrou na pauta dos vários partidos políticos de governos e mesmo ideologias nos últimos tempos. Cada um ao seu modo, todo mundo tem tratado desse tema, porque é um tema muito caro, principalmente a esse novo perfil de trabalhador e aos jovens que estão chegando agora ao mercado de trabalho e que já não tem mais essa perspectiva, por exemplo, do emprego CLT. Então o governo tem que estar atento a isso. Por favor, não deixem o ministro Luiz Marinho opinar muito sobre o tema. Então, é claro que o governo já tem dado passo em relação a isso. Ontem mesmo falou-se do projeto aí do portal aí para incluir microempreendedores, facilitar o acesso de microempreendedores a contratos com o poder público. Eu acho isso muito positivo. É importante que centenas de prefeituras já tenham aderido e é óbvio também que a menina dos olhos vai ser a questão da isenção do imposto de renda até R$5.000. Fala, Gani. Além da isenção do imposto de renda, eu resumiria todas essas medidas, juntando também com as medidas propostas por Fernando Haddad em acelerar a política de crédito. E por que eu digo isso, Evandro? O governo está lidando agora com uma situação econômica, em termos de atividade econômica adversa. Se a gente olhar os índices da indústria, desaceleraram por 3 meses consecutivos, queda da indústria. Serviços, 2 quedas consecutivas. Amanhã sai varejo, provavelmente também deve vir uma queda, e aí 2 quedas consecutivas. Então, uma desaceleração econômica combinada com um cenário mais inflacionário. A gente está há 2 anos das eleições, ou menos de 2 anos das eleições. Então, o que o governo vai fazer numa situação dessa? O que eu vejo? Dobrar a aposta. Vai pisar no acelerador do gasto público e do crédito para ter o efeito eleitoral. Evidentemente que isso tem uma contrapartida. Mais inflação e piora das contas públicas. Pode anotar aí a previsão.